sabe que vai morrer, mas ninguém gosta de ficar tocando muito nesse assunto não. Mas e aí, você que é casado ou você que é união estável, você vai ter direito à herança? Como vai funcionar? Você vai ter que dividir os bens com o filho ou não vai ter que dividir os bens com o filho? Presta atenção aqui nesse vídeo para você saber tudo como que vai funcionar. E aí família, como vocês estão? Meu nome é Nicolas da Glória, esse daqui é o canal Educa Direito. Eu fiz com o objetivo de trazer conhecimento jurídico de uma maneira mais fácil, mais simples, sem todo aquele formalismo e aquele juridiquês. A maneira que eu falo aqui não é com o intuito de instigar novas ações, nada disso. Sim, passar conhecimento. Também não é a maneira que eu falo com juiz, com promotores ou com meus clientes. Não, é só a maneira que eu achei mais fácil de passar conhecimento. Porque para mim todo mundo já devia aprender o básico dos seus direitos. Vocês sabem que conhecimento é tudo. Então aqui na descrição, todo vídeo eu tô falando isso. Eu tô deixando um link de um site de livros, cara. São livros focados para o direito, para o seu crescimento pessoal ou para o seu crescimento financeiro. São livros sensacionais, bastante conhecidos. E esses livros são direto da Amazon, para vocês ficarem despreocupados. O pagamento é seguro, vai chegar certinho na sua casa, tudo certinho com vários descontos. Então tô deixando aqui, vai lá, dê uma olhada e toda semana tá chegando novos livros. Antigamente tinha uma diferença entre a união estável e o casamento. Tinha uma regra diferente como que ia ficar os bens. Mas o STF, o Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que isso seria inconstitucional. Então as regras são iguais, tanto para a pessoa que está casada no papel tudo certinho e para aquela pessoa também que está em união estável, ou seja, só morando junto ali. Eles têm as mesmas regras, entenderam? Antes de se aprofundar, eu preciso falar para vocês a diferença entre meação e herança, porque tem sim uma diferença nisso. A meação, tecnicamente, é o direito que o cônjuge, ou seja, a pessoa que está casada, ou o companheiro, que seria aquela que está em união estável, tem direito. E a herança é aquela participação que a pessoa vai ter direito em decorrência da morte da pessoa. Então, por exemplo, um filho tem direito à herança, mas não tem direito à meação, porque ele não é casado. Vocês conseguiram entender? Acho que ficou meio confuso, mas deu para entender. Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês, a diferença entre bens comuns e bens particulares. Os bens comuns são aqueles bens que vocês conseguem dentro do casamento, juntos. E os bens particulares são aqueles que, esse é meu bem, ou o outro, esse é seu bem. Então, bens comuns são os bens dos dois casados e bens particulares são aqueles bens de cada um. Agora a gente consegue se aprofundar aqui como que vai funcionar a sua herança que você vai ter direito caso o seu marido ou o seu companheiro venha a falecer. Já fiz um vídeo falando sobre todos esses regimes, não vai ser o foco desse vídeo. Então assista lá, foi o meu primeiro vídeo lá aqui no canal, mas ele explica certinho como que é todos os tipos de regimes de bens, então assista lá. A comunhão parcial de bens, que acontece na maioria dos casos hoje em dia, como que vai funcionar? Você vai ter direito à meação, ou seja, 50% dos bens, mas só dos bens que vocês conseguiram durante a constância do casamento. Ou seja, casei, daqui para frente os bens que vocês conseguirem, você vai ter a meação. E herança entre bens particulares. Sim, você vai ter direito aos bens particulares, ou seja, aqueles bens que ele conseguiu antes do casamento. Você vai ter direito sim, porém você vai concorrer junto com os descendentes, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, ou com os ascendentes. Os ascendentes são pai, avô, bisavô, essas pessoas. Você vai ter concorrência com ele. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Você casou, aí ele tinha bem particular. Vamos supor que ele tinha 100 mil reais em bem particulares. Você vai dividir esses bens particulares entre você e o seu filho. Porém, você não vai ter direito à herança de bens comuns, porque como você já teve a meação, você não tem direito à herança dos bens comuns, porque você já tem direito a 50%, que seria a meação. Agora, na comunhão universal, ou seja, tudo é de todo mundo. Nesse tipo de regime, você tem direito sim à meação, 50% dos bens. Todos os bens você vai ter direito à meação, tanto aqueles bens particulares e os bens comuns. Por isso você não vai ter direito à herança, porque como tudo é de todo mundo, não existe nesse caso bens particulares. Então você tem direito somente à meação. Agora, separação convencional. Separação convencional vocês acordam, a lei não obriga vocês, mas vocês fazem um pacto antinupcial, que eu também fiz um vídeo daqui falando sobre isso, onde vocês decidem que cada um vai ter os seus bens, vão ser separados.
Então você não vai ter direito à ameação, porque não existe bens comuns nesse caso. E nesse caso, como não tem bens comuns, porque são separados, né, vocês decidiram separar, então você não vai ter ameação, mas você vai ter direito à herança. Você vai concorrer junto com os ascendentes e junto com os descendentes, caso tenha. A separação obrigatória é aquela onde a lei impõe, a lei obriga. A lei fala, ó, o único jeito aí de casar para vocês vai ser separados. Nesses casos, você vai ter direito à ameação, sim. A gente acha que não tem, você não vai ter direito, caso venha a falecer, você não vai ter direito à ameação. Mas tem direito à ameação, porque o STF, na súmula 377, já diz sim que nesses casos vai ter direito à ameação. Porém, tem que ter um esforço comum. Esse esforço comum, antes ele era muito questionado, só era ajuda financeira, mas já está bem pacificado que não, porque às vezes pode sim uma pessoa trabalhar, conseguir as coisas e o outro cônjuge ficar em casa, porém esse cônjuge que fica em casa, ele ajuda, trabalha muito mais, e isso não tem dúvida que uma pessoa que fica em casa trabalha muito mais, e ela também ajuda o outro moralmente, psicologicamente, ela dá incentivo para o outro cônjuge, então esse esforço comum já está batido. Esse tipo de separação obrigatório não tem direito à herança, nem de bens particulares, nem de bens comuns. Ok? E aquele regime, a participação final dos aquestos, que é pouco usado. Você tem direito sim à ameação, ou seja, 50% dos bens. Você tem direito também à herança, porém a herança dos bens particulares. Você não vai ter direito à herança de bens comuns, porque já foi incluso na ameação. Então vamos para aquele resumão? Ó, vocês sabem, ameação é diferente de herança, igual eu falei. Bens particulares também são diferentes de bens comuns, que eu já expliquei aqui no vídeo, então volta aqui para vocês prestarem atenção. A comunhão parcial. Comunhão parcial, você tem direito à ameação e você tem direito à herança dos bens particulares antes dos casamentos. Você não vai ter direito à herança de bens comuns, porque vocês já conseguiram na ameação. Comunhão universal, onde tudo é de todo mundo. Você tem direito à ameação, 50%. Mas você não vai ter herança nem de bens particulares, nem de bens comuns, porque nesse caso não existe bens particulares, porque tudo é de todo mundo. Separação convencional, aquela que você faz um acordo antes, vocês dois antes de casar, faz um pacto e decide separar os bens. Você não tem direito à ameação, ou seja, 50%, mas você tem direito à herança dos bens particulares, junto com os filhos, junto com os pais, tudo isso. Você não tem direito à herança de bens comuns, porque nesse caso não existe bens comuns. Na separação obrigatória, onde a lei impõe, você tem direito sim, muita gente acha que não, mas você tem direito sim à ameação. É claro, a súmula 377 do STF. Mas nesse caso você não vai ter direito à herança, nem de bens particulares, nem de bens comuns. E a participação final dos aquestos, que é pouco usado, você tem sim direito à ameação e você tem direito também à herança dos bens particulares. Você não tem direito à herança de bens comuns, porque isso já foi acordado na sua ameação. Eu vou fazer um falando só sobre a sucessão legítima. Quem vem na sucessão? Quem divide? Primeiro os pais, primeiro os filhos, depois o cônjuge. Como que vai funcionar para dividir esses bens aí? Eu vou fazer um vídeo só falando disso, então aproveita, já se inscreva aqui, já ativa o sininho para quando sair os vídeos você não esquecer, que é toda semana dois vídeos no mínimo aí. Outra coisa, não esquecem dos livros, cara, é essencial, lembra, o conhecimento é tudo. Os livros são com vários descontos, tem Milagre da Manhã, tem Mais Esperto que o Diabo, tem vários livros sensacionais lá. Acesse aqui na descrição e é isso, um beijo pra você.